Fala galera do Livres, boa noite família luterana. É uma alegria nós estarmos iniciando hoje mais uma junção, mais um culto. Hoje nós teremos um período de adoração liderado por nossa amiga aqui da casa, Jennifer, e também vai vir uma palavra do nosso amigo lá de Porto Alegre, o Rodrigo. Ele faz parte do movimento de missões Eis-me Aqui. E sabe, eu quero que você já aumente suas expectativas para que Deus vai falar ao teu coração hoje. E na palavra de Deus fala para nós lembrarmos, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe que nessa noite você venha trazer à memória aquilo que te dá esperança nesse tempo. A palavra fala que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Lá diz também que ele guardará em paz aquele cuja mente permanece nele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Então, nessa noite, confie nele, lembre daquilo que ele já te falou, das promessas dele, e apenas se jogue na presença dele. Tenha um tempo de renovo nessa noite. Amém? Vamos orar nessa hora. Pai, muito obrigado por essa noite, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nunca muda, Jesus. Muito obrigado porque em Ti nós podemos confiar, Pai. Nós nos achegamos a Ti agora, Pai. Nós abrimos nossos corações para o que o Senhor quer nos falar. Nós queremos elevar o Teu nome, Pai, ao mais alto lugar, Pai. Nós queremos Te dar toda a honra, Jesus, toda a glória que é devida, Pai. E também, Jesus, venha falar aos nossos corações, venha nos alinhar, Jesus, aquilo que o Senhor está querendo nos falar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
te dou meu louvor, todo louvor és o meu respirar. Então te dou meu louvor, somente a ti. Somente a ti. Paz, me dê tua paz, e o vento cessará ao ouvir te chamar. Voz domina céus e mar, e a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Eu louvarei. És o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Eu louvarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, eu temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus.
deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de E aí, galera, beleza? Quero me apresentar, eu sou o Rodrigo, sou missionário e dirijo uma missão que tem como principal assim, objetivo, principal encargo é recrutar, treinar e enviar missionários, né? E estava pensando assim, como Deus faz as coisas e é muito engraçado, assim, né? Quero falar isso para vocês, mas antes eu queria deixar um abração aí para a galera do Livres,
né, da comunidade luterana renovada ali de Cachoeirinha. Grande abraço para vocês. Queria estar aí pessoalmente, né, a conversar assim, olhando nos olhos e poder assim receber o feedback de vocês, né, pessoalmente. Mas os tempos de hoje eles têm nos dado novos desafios e para mim a tecnologia é um grande desafio, né? Mas vamos lá, em espírito eu estou com vocês. E falando assim, como Deus ele faz algumas coisas assim de uma forma impressionante, ele vai nos surpreendendo assim, né? Outro dia eu estava conversando com uma missionária da nossa missão e a gente estava conversando sobre esses tempos que a gente está vivendo. E ela estava falando de grandes desafios. Ela faz parte de um grupo de amigas, que são amigas desde o ensino fundamental, daí foram crescendo juntas e permaneceram amigas, e de tanto em tanto tempo elas se reúnem para conversar, para ter um tempo junto só. E, claro, agora com essa história de coronavírus, de quarentena, de isolamento, elas estão fazendo reuniões pelo Zoom, né? E elas têm conversado. E nesse dia ela mandou uma mensagem para mim, a gente conversou um pouco no WhatsApp, e ela estava falando assim, como tá estranho, como tá difícil hoje conversar com as pessoas e assim, e poder falar de Jesus segundo os valores que as pessoas estão seguindo. Porque nesse grupo que ela faz parte, só ela é cristã. Então não tem ninguém ali que é cristã. Então, assim, cada pessoa pensa coisas diferentes. Cada uma das amigas tem ideias, tem valores diferentes, né, pensamentos diferentes, então elas discutem muito sobre política, sobre o mundo como está hoje, sobre religião, alguma coisa, né? E ela estava me contando algo que eu fiquei muito impressionado, e eles estavam nesse dia, eles estavam conversando sobre gênero, e ela falou que existe agora uma nova categoria, que são aqueles que não têm gênero. De repente, para ti isso não é novidade, para mim foi. Então, antes lá tinha o homem e a mulher, né? Daí depois tem o pessoal que é dos trans, daí tem toda aquela turma, e tem agora um novo grupo que eles não tem gênero nenhum. Tanto é que eles não falam assim, ó, ele ou ela, é ele. Né? Então eles têm, assim, algumas formas de se comunicar diferente. E ela está falando tudo isso para dizer assim, olha, eu sei que eu tenho que pregar para essa galera, né? Eu sei que eu preciso falar do evangelho, mas às vezes eu não sei como fazer isso. E ela me perguntou, sabe, tu não tem essa coisa assim de, às vezes, não saber como fazer as coisas, como falar de Jesus para um grupo de pessoas. E quando ela falou isso, eu fiquei pensando, assim, tipo, recebi mensagem, ouvi e parei um tempo assim para meditar um pouco. Eu pensei, meu Deus, realmente, como é que a gente toca no coração dessa geração agora, em que os valores e os princípios de Deus, os princípios foram esquecidos, né, ou não são nem conhecidos, e os valores da sociedade estão cada vez pior. Né? A gente está vivendo algo, penso eu, que é pior do que Sodoma e Gomorra, assim, algo que a gente está vivendo que é uma sociedade assim totalmente perdida. É o cumprimento da palavra que diz no final dos tempos o amor de muitos iria se esfriar, e se esfriaram mesmo. Né? Estava lembrando assim do que o apóstolo Pedro ele fala. Ele diz assim, ele faz uma lista de como seria a característica dos homens nos últimos tempos. Né? Seriam pessoas avarentas, seriam pessoas que não amariam mais, seriam pessoas que só pensam em si, blasfemos, tal, etc, etc. E aquela lista toda é o que a gente encontra aí no dia a dia. Mas aí eu fiquei pensando, quando eu falou aquilo, eu parei um pouco, meditei, e me veio uma palavra assim no coração, né? Uma forma da gente poder falar com essa geração. Como é que a gente encara isso? E como é que a gente pode alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que não conhecem ainda Jesus? E aí Deus me deu uma palavra. E me deu uma estratégia e uma palavra. E essa palavra eu ainda pensei, opa, o senhor vai querer que eu divida essa palavra com alguém. Né? Porque, né, eu sei que ele queria falar comigo, mas como ele me deu assim, uma forma de uma palavra, assim, uma pregação, eu falei, cara, isso aí Deus quer que eu divida com alguém. Onde é que vai ser, né? E até nesse domingo agora eu estive ali na igreja que eu sirvo, e ainda pensei, será que é aqui que Deus quer que eu divida aquela palavra? Mas não era. Então eu recebi o convite e eu descobri que essa palavra é para vocês. É para vocês aí, é com vocês que eu tenho que dividir isso daí, certo? Então, assim, para começar, eu quero ler dois textos ali da Bíblia, que ele tem tudo a ver com aquilo que a gente vai estar conversando aqui um pouquinho, tá? Então eu quero ler aqui para vocês,
E o primeiro texto, ele está em 2 Timóteo, no capítulo 4, vai do versículo 6 ao versículo 8. Isso aí é bem conhecido assim, esse texto, mas eu quero ler para vocês. Diz o seguinte, deixa eu puxar para cá no computador. Ele diz assim: deixa eu só abrir direitinho aqui. Paulo fala o seguinte: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse é o primeiro texto que eu quero dividir com vocês. Tá? 2 Timóteo 4:6. E o segundo texto é um texto de Atos. Deixa eu só abrir aqui direitinho. No capítulo 17 de Atos, versículo 22 e versículo 23. Ele estava pronto que ele saiu fora. Vamos lá. Achei. Diz o seguinte: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Bom, a gente está vivendo tempos difíceis, tempos tenebrosos, né? A gente tem vivido numa sociedade onde a gente tem várias crises, assim. Eu ainda não estou falando do coronavírus, tá? Não estou falando da Covid-19, eu estou falando de como a nossa sociedade se encontra hoje. Né? A gente tem assim, assistido, a gente tem participado, visto, né, crises assim, de valores terríveis, né, como aqueles que eu citei ali no começo. A gente está vivendo uma crise, puxando para o nosso país, uma crise política muito grande. Né? Entrando o coronavírus, a gente está vivendo uma crise na saúde, uma crise econômica. A gente está num tempo realmente assim muito, muito estranho, muito difícil. Né? Ontem uma pessoa entrou em contato comigo para dizer que a igreja dela está começando uma escola de missões e me convidou para dar aula e me convidou para também ajudar na grade curricular. Ela falou assim, olha, eu vou te passar umas datas aí, tu vê na tua agenda para ver se tu vai ter, né, esses dias para poder estar aqui conosco para dar aula. Eu falei para ela, ó, a agenda, minha agenda se tornou um livro de páginas em branco, porque esse tempo, ele acabou com as nossas agendas, né? Então, aquilo que a gente tinha programado, tem tal lugar eu vou ir, eu vou viajar para tal lugar, isso não tem mais. Né? A gente vai ficar em casa no confinamento. Esse é um tempo para isso, assim. Né? E eu acho até que é coisa de Deus, cara. Deus deu uma mexida nas nossas agendas, porque às vezes a gente tem muito compromisso, tem muita atividade, e ele diz assim, ó, dá uma acalmada aí, dá uma segurada. Né? Eu falei, olha, minha agenda está em branco. Então, são tempos assim muito, muito estranhos. A gente está vivendo algo que, poxa vida, uma coisa que, por mais que já tenha tido assim, crises mundiais, teve a Primeira, Segunda Guerra, já teve pandemias, cara, nada se compara a esse tempo que a gente está vivendo. Até pela questão da tecnologia, da globalização. Então, tudo que acontece em qualquer lugar do mundo vai refletir na gente. Eu estava me lembrando aqui que, quando a gente soube dos primeiros casos do coronavírus lá na China, cara, é tão distante isso. A gente está falando da China, do outro lado do mundo, lá numa província, lá numa cidadezinha. Tem lá o novo coronavírus. Não sei o que vocês pensaram. O que eu pensei? É o novo H1N1, influenza, sei lá, cara, uma gripe que vai começar a se espalhar ali na Ásia, morre na Europa. Chega um outro caso aqui no Brasil. Né? Isso não vai afetar em nada a nossa vida. Vai ser como as outras gripes, outros vírus se espalharam por aí que não vai nos alcançar de uma forma intensa. Daí a gente viu alguns vídeos assim que parecia os caras na China lá, parado de máscara, daqui a pouco os caras caíam. O pessoal começa a cair, não consegue respirar e tal. Cara, que louco isso, mas é muito distante. Daí entrou na Europa, né, começou a abalar a Europa. Poxa vida, a Europa, com o sistema de saúde dos caras, Itália, morrendo quase 1.000 pessoas por dia. Que é isso?
daí veio para a América, veio aqui para a gente, e a coisa começou a pegar, daí quarentena, todo mundo em casa, fica em casa, né, isolamento e tal. Meu Deus, mudou o mundo. E isso traz, assim, vários pensamentos, várias sensações. Né? A gente pensa assim, será que o mundo um dia vai voltar assim como era? Será? Ontem eu estava vendo um pedaço do filme, o começo de um filme chamado, de repente vocês já viram, Eu Sou a Lenda. Né? Se vocês não viram, pode ver aí, a menos que o pastor diga que não possa. Se disser que não pode, beleza, tá? Respeite o pastor. Se não, veja lá, né? Para aqueles que não viram, cara, o filme é muito massa. E eles viveram algo assim parecido conosco, e ali diz, quarentena, um vírus se espalhou. Eu fiquei olhando aqui e falei, meu Deus, estava vendo com a minha esposa, e eu falei para ela, tu vê, né? A vida imita a arte, olha aí, né? Será que vão sair zumbis aqui? Eu acho que não, mas a gente está vivendo um tempo muito estranho. E esse tempo estranho, ele gera assim, muita incerteza no coração das pessoas e traz, sei lá, um medo, traz, né, um medo do futuro, o que vai ser, o que vai acontecer, meu Deus. Né? Olha, eu não quero te assustar, esse vídeo não é para te assustar. Mas, se quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que um dia esse mundo aqui vai acabar, né? Jesus, ele vai voltar, vai pegar a igreja dele, né? E eu não sei, eu não quero ser pessimista, eu não sou pessimista, mas eu não sei se o mundo vai melhorar, né? Se as coisas vão melhorar, assim, a gente está entrando numa crise econômica forte. Mas eu quero te dizer que, apesar disso tudo, isso não é motivo para a gente ficar assustado, alarmado, ficar com medo. Por quê? Porque existem duas coisas que não mudam. Tá? O mundo pode mudar. Né? Esse vírus pode nunca mais sair do mundo e todo mundo tem que usar máscara na rua o resto da vida. Ou aquelas roupas assim, tipo de astronauta, quando chega em casa, tu passa numa máquina que vai desintoxicar e tu entra. Cara, eu não sei o que vai acontecer. E pode daqui a um tempo os caras achar vacina, tudo, as coisas voltam a ser como eram. Ou quase todas as coisas. Mas duas coisas não mudam, é isso que eu quero te falar. Duas coisas não mudam. A primeira coisa que não muda é Deus. Deus, ele é o mesmo sempre. Em Deus não há sombra de variação, ele não muda. Independente do mundo, independente das situações, Deus não vai mudar, tenha certeza disso. Tá? Deus, ele é o mesmo. Deus, ele é soberano, ele cuida de todo mundo em toda situação. Ele está no controle dessa situação. Eu estava pensando, para quem sabe, hoje é dia 30 de abril, amanhã é dia 1º de maio, amanhã vai fazer um ano que a minha esposa, ela parou no hospital, do nada, começou assim, ter alguns sintomas leves e tal, foi para o hospital e ficou 3 meses e meio na UTI, ao todo 4 meses no hospital, teve uma doença autoimune, né, perdeu o movimento todo o corpo, parou tudo, parou de respirar, parou tudo, de respirar com um aparelho, né, parou o movimento, entrou em coma, ficou alguns dias em coma, teve uma parada cardíaca, morreu alguns minutos, uma loucura assim, né, voltou, começou a recuperar, ficou lá, recuperação, saiu do hospital, até hoje ela está se recuperando ainda, ela já começou, ela foi na igreja algumas vezes, cadeira de rodas, né, hoje ela já caminha no andador e já dá assim, uns passinhos assim sozinha, tipo bebê assim quando sai caminhando, né, ou o pessoal que anda de perna de pau tem que ficar assim meio, né, caminhando para não perder o equilíbrio, ela está assim, está melhorando bastante. Só que mesmo assim, naquela época lá, foi uma época mais difícil das nossas vidas, eu sempre criei, e aqueles que me acompanharam assim, nesse tempo sabem que eu sempre tive a certeza que Deus estava no controle, estava cuidando de tudo. Né? Nesse tempo de pandemia, a mesma coisa, ele está no controle. Então, essa é a primeira coisa, Deus não muda. Segunda coisa, aquilo que Deus tem para a tua vida não muda também. Aquilo que Deus ele quer que tu faça, aquilo que ele estabeleceu para ti, a tua identidade em Deus, isso não muda também. Independente do tempo que a gente está vivendo, dependendo do mundo hoje, o teu chamado, aquilo que Deus espera que tu faça na tua geração, isso não muda. Quando Jesus ele subiu para o céu, ele deu ali uma ordem aos seus discípulos. Ele disse, olha, vão para todo mundo e preguem o evangelho para toda criatura. Vão para todo mundo, né, e discipulem todas as pessoas de todas as nações. Né, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Isso não muda, independente do tempo que a gente está vivendo. Isso a gente tem que entender. Ele não muda o chamado dele. E quem tu és nele não muda. Isso não vai mudar nada. Se piorar tudo, ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar sendo bom, soberano. E tu vai continuar tendo uma missão, vai continuar tendo uma responsabilidade nesse tempo. Nós somos portadores de uma responsabilidade para o nosso tempo. Somos homens e mulheres deste tempo
que temos uma missão de Deus para cumprir nesse tempo. E agora eu pego ali o apóstolo Paulo e aqueles dois textos que eu li. O primeiro texto a gente vê ali Paulo dizendo, olha, meu fim está chegando. Eu combati o bom combate, eu completei minha carreira, eu guardei minha fé. Agora está reservado para mim o prêmio daqueles que foram fiéis ao Senhor até o fim, a coroa da justiça. Paulo ali estava no final da vida dele. Paulo estava preso quando ele escreveu isso. E sabe que muitas das cartas que Paulo escreveu, ele estava preso. E sabe que Paulo, quando ele recebeu o chamado dele, ele sofreu um monte de coisa. Ele foi apedrejado, ele teve que uma vez fugir da cidade que ele estava, assim, por uma cesta numa janela, os caras botaram no muro e ele saiu porque queriam matá-lo. Ixi, cara, foi preso. A história dele é muito massa, assim, né? Era um cara muito determinado. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, assim, da vida dele. Ele era um cara muito determinado. Tá? Ele era um cara muito resiliente. Ele era um cara que ele não, as circunstâncias não impediam dele fazer o que ele tinha que fazer. E nesse texto, aí, quando ele foi preso, ele estava indo para Jerusalém e ele recebeu várias profecias dizendo que ele ia ser preso, ia sofrer. E ele disse, olha, minha vida não importa. Importa é que eu cumpra aquilo que Deus quer que eu faça. E ele foi para Jerusalém, foi preso e acabou apelando lá para César, foi para Roma, onde ele morreu. Depois lá um imperador bem loucão, Nero, foi lá, tocou fogo em Roma, tal, mataram Paulo lá, foi morto lá. Mas mesmo na prisão ele continuou pregando o evangelho. Isso é muito interessante, porque eu falei que tu não muda, né? Deus não muda, tu sabe, tu também não muda, tua missão não muda. Paulo ele tinha todas as desculpas do mundo para parar de fazer o que ele fazia. Ele estava preso. Naquela época não tinha telefone, não tinha tecnologia. Cara, não tinha o Zoom, velho. Não tinha nada disso. Ele não tinha como falar com os seus discípulos, com as suas igrejas lá, porque ele ia para uma cidade, pregava, ficava um tempo lá, ganhava pessoas, treinava essas pessoas, deixava elas como presbíteros, como pastores, iam para outras cidades. E depois ele se comunicava com a galera através de carta. Então ele escrevia carta. Ele entregava essa carta para alguém que ia enviar até aquela igreja. Cara, ele tinha que confiar em Deus que essa carta chegaria ao seu destino. Diferente da internet. A gente está aqui conversando, né? Eu estou vendo, vocês estão me vendo, estou vendo aqui, gravando e tal. Tá aí. Né? É diferente. Então, Paulo era um cara que ele tinha todas as desculpas do mundo para não fazer o que ele tinha que fazer. Mas ele não se escondeu atrás dela. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer em relação a isso, não se esconda atrás da pandemia. Não deixe de fazer o que tem que fazer por causa da situação. Eu falei da minha esposa aqui, da Tati, que ela estava lá no hospital. Nesse tempo de hospital, ela fez traqueostomia, então ela tinha um aparelho que fica aqui na garganta, aqui na tráqueo, né? E ela não podia, ela falava, articulava assim os lábios, mas não saía som. E nesse tempo, sem conseguir falar, ela ganhou 4 técnicos de enfermagem, enfermeiro técnico de enfermagem para Jesus, pregando só com os lábios, sem sair som. Vai lá, articulava lá e os caras aceitaram Jesus. A gente ficou sabendo essa semana, já 8 meses que ela saiu do hospital, que uma das meninas que ela falou, e até foi engraçado, um dia eu cheguei lá, estava essa menina, que era uma técnica, estava dando comida para ela, e ela trovando, assim, falando, sem sair som. Eu fiquei meio de lado, então não conseguia ler, né, os lábios dela, não sabia o que ela estava falando. Quando ela saiu, eu perguntei, Tati, o que estava rolando aí, essa conversa? E a Tati falou, nós estávamos no discipulado. E essa menina a gente ficou sabendo agora, 8 meses depois, que ela, semana passada, se batizou. Então, não há desculpa para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Se Deus já falou para ti o que tem que fazer, esse é o tempo de fazer. Meu irmão, eu sou músico, eu toco, mas como é que eu vou tocar? Eu estou aqui dentro de casa, recluso, eu não tenho como tocar, ninguém vai ouvir. Claro que tem, cara, internet, imagina. A tua música antes chegava até o local que tu estava, hoje ela chega no mundo inteiro. Aquilo que tu toca aí, isso pode chegar lá na China, lá onde começou a pandemia. Só precisa da internet. Então, galera, não há motivos para a gente dar desculpa e se esconder daquilo que a gente tem que fazer. Eu fui chamado para pregar, estou aqui pregando, pronto, ponto final. Segunda coisa que eu quero falar, em relação ali a Paulo, a gente viu ali depois Paulo, uma época, antes disso, óbvio, antes de estar preso para morrer, ele estava lá em Atenas e ele ia pregar para os caras. E ele deu uma volta pela cidade para conhecer ali, para sentir alguma coisa, receber uma direção de Deus, e ele viu que os caras eram muito religiosos, eles tinham várias estátuas de deuses que eles adoravam. E quando ele passa por uma, está lá escrito, Deus desconhecido. Ele falou, é isso. Aí ele chega lá, no lugar onde foi pregar, e está falando isso, olha, ô atenienses, vocês são muito religiosos, eu vi isso. Eu vi que vocês têm vários deuses, várias estátuas, vocês adoram vários deuses. Mas tem uma estátua que me chamou a atenção, que diz assim, é o Deus desconhecido. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço e vou falar quem é. É Jesus, tal. O que eu quero te dizer com isso?
Primeiro eu falei que Paulo era um cara persistente, era um cara resiliente, era um cara que não desistia, mesmo com as situações, né, ao seu redor todas contrárias, né? Ele tinha todos os motivos do mundo para parar, ele não parou. Segunda coisa, ele era um cara que entendia as estratégias certas para fazer o que ele tinha que fazer, né? Então, qual é a estratégia certa do nosso tempo? Isso Deus tem falado muito comigo. E ontem eu estava vendo uma reunião do pessoal no Zoom, pessoal do Dia Global de Evangelização, que vai ter agora de 30 de maio, e um dos pastores da Inglaterra ele falou o seguinte: pessoal, meio de pregar hoje para as pessoas, alcançamos o mundo inteiro, a internet. E é isso que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. E quando eu estava falando com essa missionária, eu falei para ela: olha, a gente pode alcançar esse pessoal através da internet. Faz reunião, conversa, prega para eles. A gente é acostumado, a gente vai pregar para alguém, a gente fica, senta, olha, olho no olho, conversa, vai falando, vai sentindo o que a pessoa está entendendo, se ela está comprando tua ideia ou não, tal. Uma chamada de vídeo no WhatsApp é a mesma coisa. Ah, não é? Tu não está junto, exato, mas tu consegue olhar o rosto da pessoa, tu consegue ver o que a pessoa está sentindo ali naquele momento. Então, assim, qual é a estratégia? Paulo era um cara que usava a estratégia certa no lugar certo. Qual é a nossa estratégia para o dia de hoje? Eu falei que a gente não pode deixar de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. A estratégia de hoje, internet. A gente pode ganhar não só aqueles que estão perto da gente, mas a gente pode pregar o evangelho para pessoas do mundo inteiro, sem precisar sair de casa. Deus tem falado muito comigo a respeito disso, né? E tem colocado assim, um projeto no meu coração, eu estou arrumando para uma forma assim, de pregar para as pessoas através de reuniões, tá? Depois discipulá-las e depois treiná-las para que elas façam a mesma coisa. Então, aquilo que a gente faz aqui na missão Esmequi, que eu falei, né, a gente faz isso, a gente sempre fez assim, com o pessoal tudo reunido, a gente vai começar a fazer agora através da internet. Eu vi ontem desse pastor aí que estava falando da Inglaterra, ele disse que ele sabe de pessoas que fizeram grupo de WhatsApp e só com mensagem de voz. E o cara convidou o pessoal, começou a pregar, não sei quantos pessoal, é um número grande mesmo, aceitaram Jesus, e ele vai discipulando os caras através de grupo de WhatsApp, mensagem de voz. Então, assim, ó, é possível a gente alcançar. Assim como Paulo viu aquilo ali no meio, né, de várias oportunidades, ele achou uma certa. Essa é uma estratégia para o nosso tempo. Deus não muda. O teu chamado, aquilo que tem que fazer, não muda também. Usa teus talentos aí para Jesus. A gente tem tempo para isso, a gente está aí em quarentena, a gente está em casa, a gente tem tempo para não só para receber a direção de Deus, mas para fazer também. E que eu quero te incentivar, né, nessa palavra aí que eu dividi, é justamente isso, é confiar que independente das circunstâncias, Deus, ele está cuidando de ti, tá? Ainda que não melhore nada, mas ele está cuidando de ti. É como uma criança que está de mão dadas com o pai e começa a ter alguma confusão, o que ela faz? Ela se abraça na perna do pai, fecha os olhos e fica assim abraçada com a certeza e a confiança que ela está no lugar mais seguro do mundo. Te abraça aí nas pernas do Senhor, né? Segura nele, fecha teus olhos e confia nele, porque ele vai cuidar de ti. E não deixa de fazer aquilo que ele pensa que tu tem que fazer. Não deixa de fazer aquilo que ele sonha para ti. Não deixa de fazer aquilo que foi o motivo pelo qual tu nasceu. Tu pode fazer isso. A gente não tem desculpa. A gente não tem desculpa. A gente tem que aproveitar o momento e as oportunidades que esse tempo nos dá. Todo mundo está em casa. Cara, se eu pegar essa palavra aqui, se eu mandar para várias pessoas, mesmo sendo 30 minutos que eu fiquei falando, num dia normal, talvez, de correria, colégio, trabalho, ninguém quer saber disso. Hoje, o pessoal está catando coisa para ver, filme, né? Puxa, o que eu vou ver? Cansado. Eu mando isso aqui, cara, ouve isso aqui. Poxa vida, o que é meia hora para aqueles que têm o tempo todo para ficar em casa? Então, vamos aproveitar as oportunidades. Eu quero, então, te convocar a isso. Tá? Eu quero te incentivar e te convocar para que a gente possa junto aproveitar essas oportunidades e fazer com que o nome do Senhor seja conhecido em toda a terra. Olha, nunca a gente teve uma possibilidade como isso. Paulo tinha cartas, nós temos a internet para alcançar as pessoas. Tá? Galera, eu espero realmente sim que esse seja um tempo de Deus na vida de vocês, um tempo de amadurecimento, de entendimento de comunhão com Deus, né? Acima de qualquer coisa, entendendo os tempos e aproveitando as oportunidades. Tá? Que em nome de Jesus, nós, né, vocês, possam ser conhecidos, assim como Paulo foi conhecido um homem do seu tempo, que fez a diferença, que vocês possam ser conhecidos como aqueles que fazem e fizeram a diferença nesse tempo. É um tempo onde as pessoas estão assustadas, estão desesperadas, precisam ouvir o evangelho. Outro dia eu botei no Face, se alguém está passando dificuldade, entre em contato comigo aqui no privado, vamos conversar.
Teve cara lá de Santa Maria, um cara que eu trabalhei com ele em 2010, apavorado, trabalha com Uber, olha só, eu tô aqui, não tem nem comida mais que eu faço. Cara, pude pregar pro cara, pude falar de Jesus, tive um tempo massa, assim, conversando com ele. Oportunidade. Vamos fazer a diferença. Eu convoco vocês para a gente fazer a diferença juntos. E, de repente, a gente pode até, né, um outro tempo, quem sabe, bolar algo junto para a gente poder, então, pregar o evangelho para essas pessoas através da internet, poder discipular essas pessoas e poder treiná-las para fazer o mesmo. E quem sabe aquela grande promessa que existe de um grande avivamento, de uma grande colheita no final dos tempos, não seja essa através dessa ferramenta. A gente só precisa saber usá-la da forma certa, como Deus quer que a gente use. Certo, galera? Era isso. Tá? Eu espero realmente que essa palavra possa falar contigo assim como falou comigo. Tá? Lembre sempre, Deus está cuidando de ti, Ele não muda jamais, não muda nunca. Certo? Eu queria orar com vocês aí, orar pela vida de vocês. E eu vou fechar meus olhos que eu me sinto melhor orando assim, tá? Mas fica à vontade aí, onde estiver vendo esse vídeo, fica de boa, certo? Eu só peço que tu te concentres no Senhor, ora aí junto comigo, tá? Para que a gente possa tocar o coração do Pai. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te agradecer porque mesmo em casa, a gente tem a oportunidade de conversar, a gente tem a oportunidade de ouvir aquilo que tu tens falado nesse tempo. E acima de qualquer coisa, a gente tem a certeza, a confiança que o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra diz que a gente tem que elevar os nossos olhos, né, para onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro ele vem de ti, ele vem do Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão agora, da minha irmã que está ouvindo essa palavra, né, pedir que o Senhor cuide deles, cuide dos seus familiares, proteja, livre do mal, né, livre de toda infecção, livre, Senhor amado, desse vírus, Senhor, mas livre principalmente de toda prisão na mente, né, de toda mentira, de todo medo, porque a gente sabe que o Senhor é o mesmo. A tua palavra diz que o Senhor não muda nunca. E é em ti que a gente deve confiar. Independente dos tempos, o Senhor tem trabalhado por nós, tem cuidado de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, dá estratégias, nos ensina e nos mostra como a gente pode e deve fazer para que o teu nome seja conhecido e para que outras pessoas que neste momento estão passando talvez por medo, por depressão, por tristezas profundas, Senhor amado, né, medo do futuro, sem nenhum pingo de esperança, que o Senhor possa usar as nossas vidas, usa a vida dos meus irmãos, Pai, para que essas pessoas sejam cansadas e elas venham te conhecer e possam ter a mesma paz que nós temos, que é a paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, abençoa essa galera, use que o teu nome seja conhecido nessa geração, através desse pessoal aí, através dos teus filhos e filhas que são guerreiros preparados pelo Senhor para esse tempo. Muito obrigado pelas oportunidades, Pai. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Galera, foi muito bom, né? Que Deus te abençoe. Quando passar esse tempo, né? Se passar, mas quando passar esse tempo aí, quando permitir que a gente esteja junto, vamos estar juntos, vamos conversar sobre isso e vamos poder contar um para os outros e testemunhar daquilo que o Senhor fez na nossa vida, através da nossa vida nesse tempo. Tá bom? Beijão no coração de cada um. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Até mais. Valeu! Nós estamos chegando ao fim de mais uma transmissão. Eu espero que você tenha se jogado na presença de Deus, tenha recebido tudo aquilo que Ele tinha para nós nessa noite. Lembrando você que amanhã e no domingo também nós teremos as nossas ceias presenciais. Amanhã, sábado à noite, é para você que já costuma vir nos cultos do Livres e que você também que tem até 35 anos. Lembrando que nós não teremos as ceias pela live stream. Então você precisa vir aqui na igreja em culto presencial. Também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, também ativar o sininho para que você não perca nada daquilo que nós vamos estar lançando nos próximos dias. Que Deus te abençoe. Até a próxima.